A lesão cutânea também tem a ver com a fixação, então, ou a troca frequente demais dessa fixação pode levar a lesões na pele, uma vez que a pele desses bebês são muito frágeis, muito fina, né? Quanto mais tempo essa criança está, maior tem que ser a necessidade de revezar um pouquinho o local em que essa fixação está colada. Principalmente quando ela molha, também favorece o aparecimento de lesões na pele, né? E a questão da agitação, porque isso começa a tracionar a pele e pode levar a microfissuras e depois a fissuras maiores, o que pode também gerar dor nesse paciente e complicar em outros sentidos essa questão. Outro problema que às vezes acontece é a obstrução da cânula, então é muito importante a questão da umidificação e aquecimento dos gases, estar atento à quantidade de água dentro dos umidificadores ativos, a temperatura também, então controlar sempre a temperatura e a quantidade de água, sempre vigilância, 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 uma vez também que estão havendo várias publicações em relação ao uso do soro fisiológico na aspiração, que a tendência é reduzir bastante essa prática, por diversos problemas que podem estar relacionados a essa prática. Em alguns casos, a obstrução ela reduz a luz interna da cânula e pode mimetizar, por exemplo, um broncoespasmo, porque o paciente pode chiar por conta dessa obstrução da cânula. Tá? As rolhas se formam, então, por esse déficit de aquecimento e umidificação, e as crianças que estiverem utilizando trocadores de calor e umidade, a troca tem que ser feita de forma sistemática, entre 48 e 72 horas, e muita atenção ao tamanho da criança. Como a população pediátrica tem vários momentos, né? O prematuro dificilmente a gente consegue usar filtro, ela precisa ser utilizada a umidificação ativa. Nas crianças recém-nascidas, que já tenham peso, atenção ao volume corrente, porque os filtros neonatais começam com 15 ml de volume corrente, então a criança tem que realmente estar fazendo aquele volume corrente para usar o filtro, senão ele acaba criando uma resistência muito grande, isso vai atrapalhar a assistência ventilatória. Observar então o tamanho do filtro, a descrição do fabricante em relação ao volume corrente para cada peso e volume corrente de cada criança, para não haver problema. Então, se for utilizar, atenção nessa especificação. É isso, pessoal. Acho que o cuidado da assistência está muito relacionado, então, as complicações potenciais da ventilação mecânica, muitos estão relacionados ao cuidado da assistência, né? O que não estiver relacionado, como as complicações não clínicas, elas são relacionadas ao quadro clínico do paciente, então a gente precisa ter uma avaliação contínua, individualizada, para que essas complicações clínicas não se tornem muito graves e acabe prorrogando o tempo dessa criança na UTI e prejudicando então o desfecho pós-UTI, porque a gente tem que pensar nisso e não somente nas nossas horas de plantão, né? A gente tem que pensar em como essa criança vai sair dali 1 mês, dali 2 meses, como que vai ser a vida dela após aquele período na terapia intensiva. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.